Olá, meu nome é Demitri, sou especialista em ERP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E aí, vamos fazer uma projeção de vendas, fazer o visual de uma projeção de vendas hoje, usando uma base de dados de exemplo aqui? Começando, eu tenho uma base de dados aqui da Contoso, base bem simples, pedido de venda e calendário são as duas tabelas que eu vou precisar aqui, tá? Tenho filtrado já os anos de 2023 a 2024 e eu tenho dados aqui, ó, no F-pedido venda, até o dia de hoje, dia 21, é o dia que eu estou gravando aqui, tá? Beleza. Então, tá certo. Temos aqui. Vamos então começar a explorar essa base aqui. Primeira coisa, eu vou fazer uma matriz aqui que eu vou usar para começar a comparar os números das medidas que eu estou gerando. Vou colocar o mês na linha, vou colocar o ano em coluna e nos valores eu vou trazer uma medida que eu já tenho chamada venda líquida. Tá certo? Tá aqui, aqui o valor da venda para cada ano. Beleza. Vou querer colocar essa previsão de vendas, o resultado final vai estar num gráfico de linhas, aonde o eixo vai ser mês e o eixo Y vai ser a venda líquida. Detalhe, tem 2 anos filtrados aqui, então ele está trazendo a soma dos dois. Não é o que eu quero. Já vou criar aqui uma primeira medida. Como eu permito filtrar mais do que um ano, vou chamar aqui de venda ano atual, onde eu vou simplesmente pegar a venda líquida e aí eu vou colocar aonde o ano, o max, eu dei calendário ano, isso. Então, venda líquida aonde o calendário ano é igual ao ano. O máximo que estiver selecionado, já trouxe aqui, ó, 23 milhões, 20 milhões, 23 milhões, 20 milhões. Tá correto. Seguindo aqui, eu vou tirar então aqui esta medida aqui da venda líquida. Vou fazer uma coisa que eu costumo fazer nos meus modelos. Eu vou vir aqui, ó, pasta, e vou criar uma pasta nova. Isso aqui facilita a organização. Essa pasta de projeção. Então, clica aqui na medida, vem aqui nessa opção, e aí, fica aqui, projeção, tá aqui. Venda ano atual, tá aqui. Vou colocar uma medida para a venda do ano anterior. Eu vou usar isso daqui para poder me entender no gráfico e para poder ir acompanhando aqui os resultados. Venda ano anterior. Vou aqui copiar a fórmula. Menos 1. Aqui. Joguei aqui. Perfeito, calculou. Já estou aqui com as duas informações. Eu estou vendo aqui que em julho de 2024, o ano atual que é 2024, ele também se encerra. Vou copiar e colar esta tabela aqui, que eu vou usar agora para comparar as outras fórmulas. Então, a primeira da esquerda está com a fórmula crua, está a linha, o ano e o mês no contexto. E agora eu vou começar a fazer aqui os ajustes. Vou vir aqui nesta tabela, vou tirar o venda líquida, vou tirar o coluna e vou deixar venda ano atual. Opa, nas colunas não. Vou deixar aqui os valores, venda ano atual. Então, tá certinho, 23 milhões, 23 milhões, tá aqui. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa não, eu já fiz algumas, né? Mas eu já vou acertar o eixo Y mínimo.
Para garantir que todas as linhas fiquem com a proporção correta, tem uma coisa que eu não gosto muito, é quando fica aqui um rótulo para baixo, um rótulo para cima. Então, eu vou criar uma medida aqui ó, e vou criar na pasta venda para colocar o eixo Y um pouquinho mais largo do que é possível de verdade, tá? Vou criar aqui uma medida chamada de eixo Y máximo venda ano mês. O que que eu vou ter que fazer nessa daqui? Um calculate, o MaxX. Qual que é a tabela que eu quero pegar do MaxX? Quero pegar no calendário a coluna mês, ano, num. Essa mês, ano, num. Vai ter lá 2024-01, 2024-02 e assim sucessivamente. O que que eu quero que ela retorne nesse MaxX? Então, para cada linha de ano e mês, num, vai pegar aqui venda líquida, vai calcular a venda líquida e vai retornar o máximo dela. Se eu não der um onSelected na de calendário, essa medida, quando ela estiver usando um certo mês em um contexto, ele vai calcular só para aquele mês ou para aquele ano. Dar um Enter na medida, vou arrastar ela para cá, ó, 45 milhões, que é justamente este mês aqui, ó, 45 milhões. Certinho, trouxe o valor que eu quero. Se eu jogar esse valor direto no eixo Y, ali no máximo, o topo vai ficar bem aonde dá os 45 milhões. Então, eu vou ter que colocar uma folguinha a mais nele, tá? Então, isso aqui vezes 0,2. 54 milhões. Então, tá aqui. Vou fazer vir aqui. Máximo. Eixo Y máximo. Ano e venda mês. Perfeito. Tem o mínimo, tem o máximo. E agora as linhas têm a mesma proporção. Mínimo sempre zero. Ok. Vou pegar essa legenda e eu vou colocá-la para baixo. Uhum. Tirar o título dela, só para não ficar aparecendo e sumindo ali. Tá bom. Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero colocar nesse visual uma linha para mostrar aqui exatamente a partir de onde começa a projeção de vendas, tá? Deixa eu tirar aqui essa daqui. Como é que vai ser essa medida? Se eu estiver no mês que está em andamento, aí, o mês que ainda não terminou, então eu vou colocar essa linha. No visual, eu vou colocar uma linha com zero e só um zero aqui. E depois, com uma barra de erro, eu coloco o topo, tá? Então, projeção, na pastinha projeção, vou colocar uma nova medida, base, linha divisória, projeção, vendas. Como é que isso daqui vai ter que ser? Se fim do mês de hoje, zero, é igual ao max. Acabo esquecendo de desabilitar essas sugestões visuais, aí quando grava vídeo fica ruim. Zero, Slowdog. Então, essa aqui. Então, tá aqui a medida. Se o final do mês atual da data que tiver no Power BI for igual a maior data, tá aqui, zero. Perfeito. Poderia fazer isso de uma outra forma? Eu tenho no meu calendário aqui uma coluna desvio mês atual, que ele pega aqui, se o mês de julho de 2024, que eu estou gravando, aí ele coloca o número zero, mês de junho, mês anterior, menos um. Posso também colocar se esse cara aqui for igual a zero. Vai dar o efeito prático na mesma coisa. Aí você vê qual das duas coisas você quer utilizar. Desvio mês atual.
Zero. Perfeito. Tá aqui. Beleza. A base da linha divisória está aqui. Quando eu arrastar ela para cá, vai ficar um pontinho aqui no mês de julho. Tá certo. Esse ponto aqui, vou vir aqui nas linhas, nesta base, eu vou colocar ele com a mesma cor do fundo, aí ele nem tá aparecendo aqui. Fizer esse ajuste visual, mas eu vou deixar ele aqui ainda para a gente ver a existência desse ponto ali, tá? Para desenhar uma linha até o topo, eu vou querer usar a funcionalidade de barras de erros. E aí eu vou ter que dizer aonde exatamente que vai ser o topo dessa linha. Vou fazer essa linha aqui com ela completando a área toda do visual e depois eu vejo se isso pode ficar melhor, se faz sentido ou não. Topo da linha divisória da projeção de vendas, eu vou aproveitar aquela medida que é o eixo Y máximo, venda, ano e mês. Aqui é a linha de base, eu já conferi ela aqui, trouxe certo. Vamos trazer esse topo, 54 milhões e 38, era o mesmo número que eu tinha antes. Sim, você está começando agora no Power BI, não tenha vergonha de ir construindo as coisas aos poucos, colocando aqui, fazendo visual, fazendo uma tabela para olhar os números, senão às vezes, se você não segue esse caminho, às vezes é um pouco mais difícil para você se entender naquilo que tá acontecendo, tá? Beleza. Então, eu não falei, mas eu vou vir aqui, ó, neste visual que eu quero. Vou vir aqui, ó, barras de erros. Aqui, ó, aqui essa opção. Vou selecionar aqui a série base linha divisória. Vou habilitar limite inferior, vai ser a medida chamada topo linha divisória. Tá? Tiro o zoom aqui. Já trouxe uma linha toda aqui. O que que eu vou querer ainda nesta linha? Deixar um pouquinho mais larga, pode ser, tá? Certo? Formato do marcador, não quero nada, então aqui em cima já ficou sem marcador. E aí, deixa eu ver a faixa de erro. Vou só tirar ainda a, vou só tirar ainda agora a cor desta linha que eu não tirei antes, para manter ela visualmente visível ali. Vamos então aqui em linhas, selecionar aqui base linha divisória, cor, a mesma cor do fundo. Então, já está, já está aqui mais coerente, tá? Já está mais aparecendo aqui. Então, beleza. Como é que eu vou fazer agora projeção de vendas desse ano? Eu vou pegar todos os meses fechados deste ano contra todos os meses fechados do ano anterior. Eu vou calcular a proporção, eu vou calcular quanto que isso variou, e aí eu pego a venda do ano anterior e multiplico por essa variação. Vamos fazer isso daqui no Excel, para talvez ficar um pouco mais entendido. Eu vou clicar aqui no visual Exportar dados, 70 dados.csv, os dados. Vou abrir meu Excel aqui, daí eu vou fazer a simulação aqui, e aí talvez fique mais claro. Obter dados de texto CSV. Vou colar a planilha. E eu vou clicar aqui em transformar dados, porque eu só tenho que ver se essa formatação aqui está vindo correta. Temos aqui o mês, temos o ano, temos o venda líquida. Transformou esse cara para inteiro. O venda líquida, o Excel fez isso automático. Vou tirar essa transformação, vou dar um Enter. Então ele está aqui e ele está com um divisor de ponto, conforme dá para ver aqui. Então o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, vou
usar essa opção de usando a localidade, como ele está com um ponto, eu vou ter que alterar o tipo de dados dele para número decimal, usando a localidade inglês, Estados Unidos. Tá certo. Fechar e carregar. Trouxe aqui todos os meses. Vou fazer o seguinte, vou copiar essa dados aqui, página inicial, vou dar um colar valores de formatação, não quero ficar ligado com aquela tabela. Vou pegar aqui filtro. Poderia fazer uma tabela dinâmica? Poderia, ia dar na mesma. Mas tá aqui. C, Ctrl C, Ctrl V. Tá querendo? Tem problema não. Deixar aqui os meses de 2023, 2023 e aí 2024. Tá aqui. Vai se o total vai bater com o que tá lá. Só dar uma ordenada aqui de novo. Deixa assim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tá certinho aqui, tá certinho ali. Só vou conferir essas somas. Se no copiar e colar, se no importar, deu alguma coisa errada. 2023, 344 e outros 154. Beleza. Esse daqui aqui, esse daqui aqui. Vou eliminar essa coluna daqui. Vou eliminar essas colunas daqui. E aí eu já estou aqui. Então, o que eu quero fazer então para calcular essa venda? Assim, o objetivo desse vídeo é mostrar você como fazer o visual. Não é te mostrar como projetar valor de vendas, isso precisaria ser um assunto para outra conversa, tá? Até porque não dá para assumir que um modelo vai funcionar para todos os negócios, mas aqui vai ter um dos caminhos. Então, perfeito. Eu tenho aqui os meses de janeiro a junho, que de 2023 e 2024. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui então de janeiro a junho e vou somar aqui o de 2023. Vou fazer aqui então soma desses meses aqui, 188 milhões e a fórmula para o lado, 134 milhões. Se eu faço então o mês de ano de 2024 menos de 2023 dividido pelo de 2023, eu estou percebendo que aqui em média está se vendendo 28% a menos. Vamos conferir isso daqui. Vezes 0,28767, 54 milhões, menos. Somar essas duas aqui, 134 milhões. Então está se vendendo 28% a menos nos outros anos. Então, eu vou calcular a venda de todos esses meses aqui, até desse daqui, do mês de julho, baseado em 28% a menos. Vamos chegar nesse número aqui. Beleza. Então, eu vou pegar aqui uma nova medida, e aí eu vou chamar essa medida aqui, ó, de desvio ano anterior. Vou dar um zero e vou dar um enter aqui. Vou ter que chegar naqueles 28% lá. Primeira coisa, eu preciso saber qual que é a maior data deste ano, que o mês que já se encerrou, para calcular. Então, essa fórmula aqui, vou fazendo ela de novo aos pedaços, tá? Então, vamos lá, então. Maior data, mês encerrou. Maior data do mês que já encerrou vai ser o de calendário. Data
Se eu vou dar um return, vou dar um return aqui, dá um enter, eu já vou aqui. Beleza. Essa fórmula vai ter que retornar a mesma coisa independente do mês. Então, o que eu vou fazer aqui? Calculate da maior data, all selected da de calendário, aonde, aonde eu de, vou jogar isso aqui para baixo. Vai ficar melhor. Clique filtro, aonde o de calendário, ano, o max de calendário, ano, ele vai pegar aqui é, o ano que está no contexto e o de calendário desvia o mês atual, que é aquela coluna que eu falei, é menor do que zero. Dá um Enter. 30/6/2024 é o último dia que já do mês que já se encerrou. Então, deixa eu só renomear isso daqui. Ver maior data mês encerrou este ano. Beleza. Agora, var ver início este ano. Eu vou fazer direto um date aqui, usando o year, do V maior data, encerrou esse ano, 1. Aqui eu tenho 30/6, que tem que ter 1º de janeiro, beleza. Var V, venda, este ano, igual calculate. Daí eu vou ver agora quanto que vendeu exatamente nesse ano, e eu vou forçando as datas de início e fim. Se prefere usar year to date e outras coisas assim, fica à vontade, pode seguir outro caminho, tá? Dates between, de calendário data, V início este ano, V maior data encerrou este ano. E aí, agora, esqueci de fechar um parênteses aqui. V venda este ano, aqui deu 134.019.000. Se eu vier no Excel 2024 até o mês de junho, 134.019. Tá certo. Vamos seguindo aqui. 134.019. Eu preciso agora pegar a venda do ano anterior. Var data equivalente ao anterior. Aqui tem uma pegadinha com os anos bissextos que a gente não pode passar batido. Deixa eu só voltar aqui. Vou pegar justamente a data 30/6. Se eu estivesse falando aqui em mês de junho, tranquilo, mas fevereiro, se tu der um azar, ele tem 29 dias. Então, se eu forçar uma data aqui, como eu forcei essa, pode dar uma data inválida e a tua medida não funcionar. Então, 30/6/2024 é o dia desse ano. O que eu vou fazer? Vou usar a função EOMONTH. Deixa eu ver só se é -12. É aqui, ó. 30/6/2023. Usa EOFMONTH. Usa EOFMONTH que daí ele vai te ajustar, tá? Data de início. Você pode forçar. Data início, ano anterior, que vai ser aqui, data equivalente ao ano anterior, 1. Beleza. Vou copiar a fórmula da venda desse ano. Vou colar aqui. V. Venda anterior. V. Começa a data de início ano anterior. Data equivalente ao ano anterior. E vou retornar essa fórmula aqui. Essa variável aqui. E vamos ver se o número está correto. 188, 142. 188, 142. Perfeito. Vamos continuar aqui nessa venda. Aqui, ver venda ano anterior. Então, agora, o desvio ano anterior vai ser o divide
da venda do ano, este ano, venda ano anterior, dividido por venda ano anterior. Vamos ver aqui o que vai retornar. Menos 0,29. Perfeito. Já tenho aqui o desvio do ano para este número aqui. E aí agora eu vou criar uma nova medida aqui. Projeção de vendas. Como é que, primeira coisa que eu vou fazer aqui? Se o menor do desvio mês atual, for maior ou igual a zero, eu vou colocar aqui a venda líquida. E eu já vou corrigir isso daqui. Eu só quero ter certeza dessa primeira condição aqui. Vamos arrastar para cá essa projeção. Aqui alguma coisinha deu errado. Projeção de vendas. Se o menor do desvio zero, ora, vamos ver o que está acontecendo aqui. O que eu escrevi de errado aqui. Ah, tá aqui. Desvio, projeção de venda. Ah, claro, porque aqui eu não tenho o ano no contexto, né? Então, como eu tenho aqui desvio mês atual, se eu colocasse essa medida aqui, ela teria dado certo. Então, projeção de vendas, desvio ano anterior, desvio ano atual. Tá bom, já descobri o que aconteceu aqui, porque eu usei o min. Como aqui eu não coloquei ano, eu forcei todos os períodos direto na medida, deu isso daqui. Então, max já vai resolver. Resolver não, né? Eu tive aula de língua português, professora Nuves. Muito ótima professora. Vai resolver. Projeção de vendas, tá aqui. Então, já tem aqui o valor de zero só nos meses calculados. Como é que eu vou? Primeira coisa que eu vou colocar aqui, vou usar aqui um calculate, venda aqui. Vou botar, só uma coisa, se eu botar direto venda ano anterior, ele vai calcular direto pelo calendário. Ali eu forcei. Então vai ter que ser o calculate do venda líquida com o modificador de período, sem período last year, de calendário, tá bom? Vamos ver. Eu acredito que na hora de eu colocar no gráfico isso não vai ficar muito certo. Julho, julho, deu certo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, de calendário, ano, ao max de calendário, ano, menos um de calendário, mês, max de calendário, mês, 45 milhões em julho, 45 milhões, 34 milhões em agosto, 34, vai ter que olhar para baixo, né? 34. Tá certo, 35, 35. Perfeito. Tá aqui o número calculado já, vezes desvio ano anterior. Então, aqui, na verdade, o desvio é 30%, menos 30%. Então, vou ter que fazer vezes 1 mais esse desvio. Então, aqui, deixa eu pegar minha calculadora. 45, 0,31, 941, vezes 1 menos 0,28, 767. Bom, 32,77. Aqui tem mais um, acho que é 767, na verdade. 32,77. Aqui com um arredondamentozinho. Então, já está aqui calculado esse
essa venda com o desvio. Deixa eu conferir um outro mês só para. Engano de 34, 604, 486. Nós vamos fazer isso. 24, 649, 815, 815, aqui deu 813, de novo aquele arredondamento de casas. Ok. Então, projeção de vendas aqui, ó. Já temos a linha aqui da projeção, inclusive ela mostra que neste mês vai ficar com esse valor aqui. Deve ficar um pouquinho a mais se for olhar nesse período. O que eu posso ainda ajustar no visual, projeção de vendas, o estilo da linha, eu acho que faz mais sentido se ela for tracejado aqui, ó, tá? Se você fizer isso daqui, dá uma impressão melhor para para ele, para quem estiver lendo, para entender. Tu pode ver que o gráfico aqui acompanha a proporção de vendas, como todo mês, período anterior está aqui. Agora, vamos ajustar o título desse gráfico. Venda, venda em valores, atual, projeção. Ok. Agora, eu já terminei com essas tabelas. Vou agora aqui está elas para baixo, para a gente finalizar o visual desse gráfico aqui. Eu tenho aqui a minha legenda para esses valores aqui. Deixa eu dar uma ampliada. E aí está aparecendo aqui, base, linha divisória, projeção de vendas. Se eu vier aqui, ó, dar um renomear, dar uns dois espaços em branco, inclusive eu posso arrastar ele para baixo, ó, ele nem aparece aqui. Ele ainda existe, mas ele não aparece mais aqui na legenda. Então, ó, tem a venda do ano atual, a venda do ano anterior, que é nessa outra linha, a projeção acompanhando e uma linha marcando exatamente aonde essa linha, onde começa essa projeção aqui. Então, foi um pouquinho longo, mas eu espero que esse conteúdo te ajude. Se você quiser ver outros modelos de previsão de cálculo, com regressão linear ou alguma coisa, deixa um comentário, quem sabe aí eu faço isso daí mais para frente. Muito obrigado por seguir até aqui, deixa um like e até a próxima.